Amigos da Nova TV, uma alegria imensa poder trazer aqui ao nosso estúdio, até o nosso telespectador, mais um convidado, uma personalidade da nossa cidade, médico, ex-deputado, provavelmente futuro deputado, nosso convidado, Dr. Marco Biali. Obrigado pela presença. Obrigado, Realindo. É um prazer estar conversando com você e com a sua audiência. E agradecer já antecipadamente a permissão de estar podendo falar com o povo de Franca e da região, porque é importantíssimo que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo. Aliás, o importante é isso, é abrir um espaço para que pessoas como o senhor possam falar. Eu gostaria que o senhor falasse, porque eu me lembro, doutor Biali, lá na farmácia do Lourenço, Farmácia Santo Antônio. Santo Antônio, na Vila Nova, não é? Isso, é. Do tio Lourenço, é isso? Do tio Lourenço. Na verdade, foi meu primeiro emprego. Eu lavava vidros lá. Naquela época havia o hábito de se pegar vidro de penicilina, tirar a tampinha dele, você lavava o vidro e colocava depois medicamentos. Os vidros maiores você colocava Dedermina, que eram os medicamentos que se usavam naquela época para passar na pele. Ou entregava algum remédio também? Não, na verdade não, porque eu era Receita? muito pequeno, eu tinha 9 anos de idade, então era uma atividade que a gente fazia muito mais pelo hábito de aprender a trabalhar. Sou de família grande, o mais velho, então meu pai logo cedo colocou a gente no caminho do trabalho e todos os meus irmãos trabalharam a vida toda. Hoje não poderia, mas o senhor se arrepende disso? Não, foi ótimo. Na verdade, eu até me divertia muito, eu adorava pegar o jaleco do tio Lourenço e pôr, que era um jaleco enorme, quer dizer, eu me sentia já um cara importante. Quase médico. Um quase médico, é. Isso... Talvez aquilo tenha influenciado muito a minha carreira de médico. O tio Lourenço, naquela época, era do farmacêutico antigo e eles tinham o hábito de olhar pressão, medir pressão, atendia as pessoas, até receitava ali algumas coisas. O que eu me lembro também é que se a pessoa tivesse a necessidade de um medicamento, 2 da manhã, 3 da manhã, era lá que ia porque ele atendia. Exatamente. E assim, tinha o hábito de fazer o medicamento em casa. Me lembro que tinha uma Java, aquela moto Java, Tchecoslováquia, e rodava. Tinham poucos motos naquela época, era muito poucas, e ele gostava dessas motos e andava com isso. E frequentemente a gente estava de carona com ele, todo mundo sem capacete e tal. Sobreviver a isso foi uma virtude, uma sorte. Uma vitória. O telespectador não deve estar entendendo muito bem, porque o assunto, na verdade, o assunto principal é política. Derivamos despretensiosamente, mas tem sentido, né? Na verdade, a política ela começa desde essa época, porque você vendo a necessidade das pessoas, do povo, isso fez com que eu tivesse uma personalidade que me dedicasse quase o tempo todo a servir as pessoas, ser um instrumento de trabalho para essas pessoas. O Engler usou uma figura interessante, que o político, o médico, o deputado, ele é um instrumento de trabalho e ele tem que ser usado. Se ele ficar parado, ficar na prateleira, então é melhor jogar fora, porque não vai funcionar. Então, ou você usa esse instrumento de trabalho para fazer o seu trabalho, ajudar as pessoas, ou então você vai ficar inutilizado, vai enferrujar na prateleira. Bom, a partir daí, doutor Biali, médico. Até hoje o senhor continua com a sua clínica, com o seu atendimento? Sim, graças a Deus. Eu sou um médico por vocação. Eu gosto muito do que faço. Faço hoje. Antigamente eu nem me cansava. Hoje eu não posso dizer isso mais porque a idade vai chegando, você sente um certo cansaço. Hoje, por exemplo, eu atendi o consultório o dia todo, estou aqui com você falando. E nesse momento ainda um pouco sem relaxar do estresse do consultório. E na verdade, do dia de uma atividade até o final do dia, lá se vão 10, 12 horas ou mais. Muito mais, porque eu levanto normalmente 6 horas da manhã. Aí, assim, 6h30, 7 horas eu estou no consultório. E vou o dia todo até a hora que dá, até a hora que preciso. Hoje eu terminei cedo porque eu tinha que vir aqui. Repentinamente o senhor lá estava em São Paulo, na equipe do vice-governador, que hoje é governador, Márcio França. Me conta um pouco dessa trajetória, desde o primeiro dia até recentemente, quando ele assumiu o Palácio. Na verdade, o Márcio França, ele é presidente do PSB, estadual do PSB. Que é o seu partido. Que é o meu partido, que é o partido que eu engravei agora. Então, na verdade, nosso relacionamento começou antes de eu me tornar deputado. Quando eu fui candidato a primeira vez, ele me conheceu, conversava comigo. E depois, eleito deputado a primeira vez aqui por Franca, com 84 mil votos na época, eu fiz um relacionamento muito bom para ele. Na verdade, ele era o líder, era o vice-líder. Eu o substituía quase sempre no plenário. Então,
quem ouvia a Voz do Brasil, quem via a TV Câmara, percebia que eu estava sempre lá participando, exatamente substituindo a liderança dele na Câmara dos Deputados. Isso aconteceu no segundo mandato que eu fui reeleito com 63 mil votos. Na ocasião eu fiquei como primeiro suplente, mas fui imediatamente empossado e chamado. Nós continuamos com esse relacionamento, aí ele veio para a Secretaria de Turismo, onde ele fez a Secretaria de Turismo, construiu o chamado MIT, Municípios de Interesse Turístico, que na minha opinião, Franca tem que se candidatar a ser município de interesse turístico, e Franca tem aqui o turismo de negócio, o turismo Aliás, como que não saiu até hoje, né? Na verdade, Franca precisa apenas de detalhes, porque tem tudo para sair. E o que falta? Olha, eu acho que a mudança está começando. Eu acho que a mudança está começando. A vinda do Engler para o nosso grupo, por opção dele, vir para o nosso grupo, eu diria que é a primeira vez que dois líderes políticos diferentes, que estavam caminhando paralelamente, começaram a se unir. E eu acredito que outros líderes façam isso. Junto com o Engler vieram outros que não estão com mandato aqui, mas tão importante quanto, como o João Rocha, como o Vanim Pedigoni, José Vanim Pedigoni, doutor José Vanim Pedigoni, como o Zé Carlos Vaz, todos os dois foram secretários de saúde. Então, nós estamos construindo um grupo muito forte aqui. Eu acho que pela primeira vez, Franca começa a ter uma linguagem em que o trabalho deixa de ser individual para ser coletivo em bem da cidade, no bem da região. Mas, de repente, então, Márcio França, vice-governador, o senhor continuou ao lado dele? Nessa última eleição, eu tive 78 mil votos, mas eu fiquei como primeiro suplente e não fui chamado para ocupar nenhuma cadeira na Câmara. Aí o Márcio e o doutor Geraldo Alckmin disseram, olha, vem para o Palácio, vem aqui nos ajudar. E eu fui para lá, estou lá nesse período todo, só tive um intervalo que eu vim e me candidatei a prefeito de Franca, colocando meu nome à disposição da cidade, porque pensava eu na ocasião que isso seria bom para a cidade, uma vez que esse contato meu dentro do Palácio Bandeirantes, a minha experiência na Câmara dos Deputados Federal, o contato com todos os políticos do Assembleia Legislativa, me daria uma oportunidade de prestar um serviço maior para Franca. O credenciava? Me credenciava, eu achava isso. Tentei, mostrei isso para a cidade da minha forma, não fui feliz, não saí muito bem na campanha, voltei, porque imediatamente liguei para lá, falei, olha, aqui não deu certo. Ele falou, não, volta para cá, seu lugar aqui está garantido. Eles não tinham colocado ninguém no meu lugar, voltei para o mesmo lugar que eu estava, estou lá até hoje, devo ficar lá até junho. Pois é, e aí é candidato a federal? Aí provavelmente, com o apoio do meu partido, eu serei candidato a federal. Há uma expectativa que a gente, com o Engler, tenha muito mais sucesso, porque é uma união muito forte dos dois. Eu acho que não há dúvida para ninguém que entende de política que essa união somou. Somou, não dividiu nada, ninguém perdeu nada, só somou. Surpreendeu? Muito. Surpreendeu porque as pessoas jamais esperavam esse gesto do Engler. Mas o Engler é uma pessoa muito autêntica nesse ponto. Ele não gostou da liderança que se apresentava para ele e gostou demais da liderança do Márcio França. O Márcio França é uma pessoa que você conversa com ele, você sente a sinceridade dele. E é um homem de palavra. Combinou, está combinado, e isso é importantíssimo na política. Talvez um dos últimos lugares que ainda tenha essa característica, a palavra dada tem que ser cumprida. Você vê que outras pessoas que deram a palavra e não cumpriram, eles são punidos pela própria política, pelos colegas políticos e principalmente pela população que deixa de votar. Pelo eleitor. Pelo eleitor. Muito bem, telespectador amigo, um instante só, um breve intervalo, em seguida a sequência da entrevista de hoje com o Dr. Marco Biali, médico, político atuante na nossa Franca. Um instante. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br.
Deu vontade daquele cafezinho e pão quentinho. Está pensando em fazer aquele churrasco pros amigos com picanha importada e aquela cerveja gelada? Vai pegar estrada para curtir férias e ainda não trocou o óleo, calibrou os pneus? Quer combustível de qualidade, procedência e atendimento camarada? Então vem pra Rede DMT. Porque aqui tem. Pensou em qualidade e confiança? Pensou DMT. Rede DMT tem sempre um posto perto de você. Siga a Rede DMT no Facebook e fique por dentro de promoções especiais. Doutor Marco Biali, mais uma vez obrigado pela presença. Agora o senhor poderá se candidatar a federal, poderá dobrar com Roberto Engler, que deverá ser candidato a estadual, ele ingressa no seu partido, mas a perspectiva de Márcio França no Palácio como governador. Franca, onde é que o senhor situa? Bom, Franca, para o Márcio, é prioridade. Eu vou explicar por que ele é prioridade. Porque esse meu contato, as pessoas brincam que diz falar com o Márcio, falar comigo é igual como falar com o Márcio, ou então outros brincam dizendo que eu sou da cozinha do Márcio França. Na verdade, é um relacionamento muito próximo e eu tenho dito a ele da necessidade de Franca de recuperar o potencial industrial do nosso parque calçadista. É um Não absurdo. perdeu, mas precisa melhorar. Não, né? perdeu muito. Perdeu, né? Perdeu muito. Não tenho dúvida. Olha, outro dia entrei num barracão de uma grande fábrica aqui no Distrito Industrial e fiquei chocado, assim, aquela fábrica enorme, vazia, nem o pessoal da limpeza estava fazendo a limpeza lá. Por quê? A política, o setor calçadista, ele é intensivo em mão de obra e a mão de obra pesa muito no custo. Então, há uma tendência migratória para lugares onde a mão de obra é mais barata. E isso aconteceu com a Bahia, aconteceu com o Ceará. Mas, ao mesmo tempo, hoje a conquista tecnológica está permitindo que você possa fazer uma inversão desse processo. Há, por exemplo, fábricas sendo montadas novamente nos Estados Unidos, que perdeu isso há muitos anos atrás. Então, nós temos que olhar e ter um olhar assim, um pouco mais holístico, grandioso sobre o nosso parque industrial, que era o nosso orgulho. Franca, capital do calçado, Franca mundialmente conhecida. Nós vamos voltar para isso e o governo tem que ter essa abertura de conversa permanente com as pessoas. Menor carga de impostos, por exemplo? Esse é uma das alternativas. Mas se você ficar só em carga de imposto, você não vai ter sucesso. O sucesso vai depender também de uma melhora da competência de produtividade do calçado. Vai ter que ter uma melhora da competência de negociação, de abertura de mercado. Eu me lembro do passado do pessoal do Samelo andando o mundo vendendo produto, andando quase com uma malinha de sapato vendendo produto. Era uma competência de abrir mercados que nós hoje, em função de termos entrado num sistema de globalização e de muita facilidade de comunicação, ficou parecendo que é fácil, mas não, tem um sistema muito mais complexo. Então nós temos que fazer isso e o canal aberto de comunicação com o Estado, que o Estado querendo fazer com que isso aconteça, vai acontecer. Doutor Biali, voltamos para o lado da política. Quantos mil votos o senhor acha que vai ser necessário para o candidato do seu partido chegar a uma cadeira na Câmara Federal? Olha, não se iludam. Essa eleição é mais difícil do que todas as outras. Por quê? Porque você não tem... você vai ter um número grande de candidatos, mas a maior parte dos candidatos é para figuração. Você vai ter aqui em Franca um número enorme de candidatos, tanto federal quanto estadual. Mas qualquer pessoa medianamente entendida de política, de possibilidades, política não é uma surpresa, como uma caixinha de surpresa. Não, você sabe exatamente quem tem chance e quem não tem chance. Eventualmente, aparece uma chance por uma circunstância, mas são circunstâncias. Nesse momento, eu acredito que se qualquer candidato de Franca não tiver 100 mil votos, ele está fora de qualquer competição. 100 mil acima? 100 mil acima. Isso para federal? Para federal. E para estadual? Para estadual, eu acredito que 60 mil para cima. Não há milagre. Todo mundo fala assim, não, mas tem lá o artista tal, tem o deputado tal, o puxador de votos. Só que mudou a lei. Na mudança da lei, o que acontece? Você tem que ter um número mínimo de votos para você poder ser eleito. Aquilo que aconteceu, por exemplo, com Enéas, não acontece mais. Tiririca? Do Tiririca,
ainda tem o mesmo processo do número mínimo de votos. Se você não tiver o número mínimo de votos, você fica fora. Esse número mínimo qual é? É 10% do coeficiente eleitoral. Aqui em São Paulo, no mínimo 32 mil votos para você começar. Menos que isso, você nem concorre. Para ter aspiração. Para ter aspiração. E para ter aspiração, você, por exemplo, você não adianta nem ser suplente, você nunca será chamado porque é muito pouco o número de votos. Está fora. Doutor Biali, a sua aproximação tão direta com o atual governador Márcio França, o que o senhor certamente reivindicou e que poderá a cidade receber até o final do ano? A primeira coisa, a gente fez uma parceria com o Engler para dizer que aquilo que o Engler precisava e que vinha lutando há 13 anos, como ele falou, por exemplo, assim, de construir aqui um local onde o Projeto Guri possa exercitar plenamente, né, que é um conservatório musical, que tem um terreno de 5 mil metros já reservado para isso. Isso aqui o governador vem e assina nos próximos dias. Venha Franca. Venha Franca assinar nos próximos dias. Além disso, o governador quer que todo o recurso necessário para asfalto novo e para recapeamento seja liberado para Franca. É uma questão apenas do nosso prefeito fazer o contato. A gente já procurou o prefeito, já falamos com ele. Já encaminhou? Já encaminhamos bastante. Agora, a gente pode não acontecer. Nesse caso do asfalto, depende do prefeito. Se o prefeito não quiser, não sai. Mas ele querer é a formalização de um pedido, talvez? É só um ofício, na verdade, de fazer o projeto, que ele tem que fazer o projeto adequado. Né? Tem que fazer em termos de montante de verba? Olha, aproximado que seja, uns 10 milhões de reais 10 milhões. Em asfalto. Encaminha bem. Caminha bem, porque é para recap, né? Por exemplo, vários bairros aqui da cidade estão com asfalto vencido, precisa passar. Me permita, vamos falar então direto com o Marcos Haber, que é o presidente da Indef, que é um dos braços direitos do prefeito. Eu falei com o prefeito que falou que o Marcos ia me procurar. Eu já mandei conversar com o Marcos e disse que está tudo pronto, que está dependendo do prefeito. Então, eu estou no aguardo do prefeito tomar essa atitude. E não demora muito. Eu tenho ligado com frequência para ele, mas o celular que eu tenho dele não atende. Eu não sei se ele trocou. Ele prefeito? Ele prefeito, Tá. Então, nós estamos aguardando. Além desse dinheiro, nós estamos buscando, e nós já começamos a fazer uma visita para as entidades assistenciais de Franca, porque o Márcio é uma pessoa que defende o terceiro setor, ele acredita no terceiro setor. Você vê que em menos de 12 dias de mandato, ele conseguiu reverter aquela história da nota fiscal paulista que as entidades queriam. Então, não só a PAI, todas as entidades. Então, nós estamos buscando recursos, e esses recursos virão para essas entidades. Eu, nessa semana, acerto com ele qual é o final do montante que ele vai destinar para Franca. Eu não tenho uma ideia exata desse montante, mas eu posso dizer assim que algumas verbas já foram destinadas e vão ser, talvez eles nem saibam ainda que isso já está sendo preparado lá, mas, por exemplo, existe aqui o berçário aqui na avenida, não é da Dona Nina, ali na Avenida Paulino Pucci, do lado direito, Veneranda, que precisa de uma adaptação de um elevador, porque lá não tem acessibilidade, custa talvez em torno de 40 mil reais, vai ser liberado nos próximos dias aí para eles. Doutor Biali, muito recentemente, um pouco mais de um mês ou dois, a Franca assustou um pouquinho quando veio aquela notícia que o doutor Biali havia sofrido um infarto. Eu estou vendo que o senhor está muito bem. Podemos tranquilizar o francano? Com certeza. Na verdade, foi uma surpresa até para mim. Eu sou uma pessoa extremamente saudável e eu dizia para todo mundo, eu nunca tive tão saudável. Eu estava entrando no aeroporto, eu saí do palácio, estava entrando no aeroporto de Congonhas para ir para Brasília, porque tinha uma reunião lá em Brasília, precisava de compromisso lá. Quando eu senti uma angústia tremenda, uma coisa assim, falei, gente, será que eu estou com medo de andar de avião? Opressora. Aí começou a dor, eu falei, isso aqui deve ser uma angina ou um infarto. Está diferente. Está diferente. Eu fui até o ambulatório lá do aeroporto e do ambulatório depois peguei um veículo e fui para o hospital HCOR, onde fiquei internado, foi feito o diagnóstico de um infarto da artéria circunflexa, que é uma artéria pequena do coração, mas colocaram um stent e a última consulta, o médico, Dr. Búfalo, que é o responsável por isso, disse para mim que eu levasse uma vida absolutamente normal.
tomasse cuidado com o exercício e evitasse fumar, coisa que eu nunca fumei, então Tá isso estava resolvido. Mas como o senhor nos disse que está bem, isso é o mais importante, lá no meio o senhor se disse assim, que o senhor nunca sofreu nada, nunca sentiu nada, então que todos nós tenhamos os devidos cuidados. Tem que tomar cuidado, porque na verdade eu tinha um triglicéride um pouco alto, mas eu não levava muito a sério esse triglicérides. Eu fazia caminhada, isso vai baixar, tal. Minha mulher queria que eu fizesse exame. Eu não tomava remédio, não tomava nada. Hoje eu tomo os remédios todos. O médico não toma o remédio? Na verdade, assim, ninguém gosta de tomar remédio. A gente toma remédio porque é obrigatório tomar remédio. Agora, é preciso cuidar, né? O coração, eu sou de uma geração em que a gente comia gordura de porco. Isso é bom ou ruim? É ruim, né? É ruim? Gordura de porco era ruim. Ela aumenta muito. Agora estão dizendo que o ruim é o óleo de soja? Não, há sempre controvérsias em tudo. A história do ovo, entra ovo, sai ovo, o ovo da dieta, o ovo da dieta. É culpado, agora não é mais? Essa semana eu estava lendo um artigo científico dizendo que o sistema americano já determinou que o colesterol não dá problema cardíaco. Não é o vilão. Então eu vou começar a comer picanha gorda de novo, né? Porque tudo que a gente é proibido, a gente gosta. Eu não dava muita bola para carne gorda. Desde que foi proibido, eu comecei a comer muito. Outro dia li uma mensagem, o seguinte: mestre, qual seria o veneno? Aí a resposta do mestre: tudo que é excesso, né? Seria mais ou menos isso. Na verdade, nós ficamos muito sedentários, né? Eu me lembro que eu morava aqui na Vila Raicos, aqui pertinho de onde nós estamos, e eu ia e voltava todo dia lá na Freirara Teresa, onde meu pai trabalhava. Andando e voltando e correndo, e pulando em placa, para bater a mão nas placas. Estava resolvido. Estava resolvido. Aí você queimava. Hoje não faz tudo. mais. Ninguém faz mais. Doutor Ubiali, muito obrigado pela presença. Teríamos outros assuntos, esperamos recebê-lo aqui. Quem sabe como deputado, mas talvez até antes, conforme a legislação eleitoral nos conceder. E eu tenho certeza que o nosso telespectador gostou da entrevista. Obrigado. Obrigado, Carlindo. Obrigado, telespectadores. Eu fico muito feliz. Você sabe que eu me sinto bem aqui, eu me sinto bem com você, me sinto bem na cidade. E eu realmente sempre estou à disposição de todos. Quem precisar de mim, conte comigo. Sabe disso. Obrigado, felicidade. Um abraço. E obrigado a você que esteve conosco em mais essa ocasião.